Mais uma vez, bom dia aos irmãos. Os convido a abrirem suas Bíblias em Isaías 52. Faremos a leitura de apenas 3 versículos. Isaías 52, versículo 13 ao 15. A palavra do Senhor diz assim: Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito, verão, e o que não ouviram, compreenderão. Senhor, mais uma vez nós pedimos que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, nos ilumine, nos ajude e tenha misericórdia de nós. Pedimos que a Tua palavra penetre em nosso coração e que a coloquemos em prática. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. É assim que eu oro no nome santo de Jesus Cristo, confiando que assim será. Amém. Capítulo 52, 53 descreve exatamente acerca do Messias, Jesus Cristo. O Novo Testamento, então, usa Isaías 52, 53 em maior quantidade do que qualquer outro texto. Nós percebemos que essa interpretação do 52, 53, sendo uma alusão ao servo sofredor, ao Messias, a Jesus Cristo, ela foi bem aceita até o século 12, 13, pelos rabinos judeus. Então, até 1300, eles entendiam exatamente isso. Depois, eles mudaram a interpretação do texto, dizendo que, na verdade, quem sofreu não foi o servo sofredor, não foi o Messias, mas é uma profecia acerca da nação de Israel. Porém, como Israel poderia ter morrido pelos seus próprios pecados, como está lá no versículo 8 de Isaías 53, e quem disse que Israel era inocente do seu pecado e dessa forma foi condenado injustamente, como está lá no versículo 9. Na verdade, fica bem claro que o texto que nós lemos agora de manhã e complementando agora com o capítulo 52, fala acerca de Jesus Cristo. E esses 3 versículos que separei nessa manhã para nós, ela vai falar, dependendo da tradução, de espanto. Versículo 13: Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados, admirados, espantados. Eu acredito que a melhor tradução para essa palavra no hebraico seria espantado mesmo. Até porque é o que nós usamos hoje em dia com mais frequência do que pasmados. Tanto é que a gente não se espanta com mais nada, não é assim que dizemos? Até que aconteça algo que derrube essa nossa teoria. A gente sempre diz, olha, quando eu achava que já tinha visto de tudo, me aparece mais essa. É claro que ninguém é capaz de ver tudo que tenha para se ver, mas com o passar dos anos nós vamos crendo que nada mais é capaz de nos espantar. Isso é interessante, por quê? Porque nem sempre o espanto é negativo. Mas sempre o espanto nos afeta de alguma maneira. Quando olhamos então para a cruz de Cristo, nós ficamos espantados em todos os sentidos, seja no positivo ou no negativo. E no dicionário, existem 2 sinônimos acerca dessa palavra espanto. Uma que vai atribuir o espanto como algo assombroso, digno de admiração, fascínio, maravilha, surpresa, choque.
ou até mesmo perplexidade, ou o espanto como um susto, um sobressalto, um alvoroço, uma inquietação, um medo, um temor, um terror, um pavor. Mas nós ficamos espantados de maneira positiva quando chega o dia do nosso aniversário e os amigos se juntam e faz aquela celebração surpresa. Geralmente não é surpresa, né? Mas a gente fica espantado que todos os anos ainda pessoas se movimentam para celebrar conosco o nosso aniversário. Nós ficamos espantados com pequenos gestos de altruísmo, mesmo que nós sabemos que muitos deles são montagens e filmagens para ser colocado no Facebook. Nós ficamos tocados por esses gestos, mas também ficamos espantados com a maldade das pessoas. Quando a gente acha que não existe uma maldade maior a ser praticada, aparece uma pessoa e comete um crime terrível. E a gente nunca esperaria que dali viesse esse tipo de coisa. Mas no versículo 14 do 52, diz: assim como houve muitos que ficaram pasmados, ficaram espantados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia ser humano. Existem alguns espantos que o texto nos apresenta que nós devemos levar em consideração na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Temos aqui o sofrimento e a morte do nosso Senhor. Sua ressurreição, ascensão, proclamação do Evangelho em todo o mundo. E quando levamos em consideração tudo que Jesus passou, entre o intervalo de sua prisão, lá no Getsemane, e a sua crucificação, ali no Gólgota, no Monte da Caveira, no Calvário, nós não nos surpreendemos ao ouvir que ele não se parecia mais com um homem. Não apenas seus direitos legais foram revogados. Ele não teve um julgamento justo, mas também foi desconsiderado o seu direito de ser humano. Quando ele foi interrogado por Anás, Jesus foi esbofeteado. Na audiência perante Caifás, cuspiram nele. Diante de Pilatos, recebeu uma punição, um castigo de ser açoitado. E esse açoite era tão terrível, tão cruel, que muitos prisioneiros não sobreviviam ao açoite. E no final de todos os castigos, da cruz de espinho cravada em seu crânio, da humilhação, embanhado em sangue, foi colocado sobre as costas dele uma cruz, que não significa apenas um pedaço de madeira pesado, mas também, juntamente com o peso da madeira, o peso dos nossos pecados. Basta dizer que quando os pecadores acabaram de maltratar o Salvador, ele não tinha mais aparência de ser humano. Tanto é que algumas pessoas viraram o rosto. Aquelas que queriam que ele sofresse. Mas ele sofreu tanto, mas tanto, que os seus algozes viraram o rosto. Porque diante dele já não havia mais um homem, mas uma massa disforme de feridas e sangue. O que foi feito a Jesus não deveria ser feito a ele, mas sim a Barrabás, que era um criminoso, deveria ser feito a mim e a você. Somos pecadores, não ele. E é espantoso quanto o nosso Deus sofreu. Sofreu para carregar os nossos pecados, os meus pecados, os seus pecados. É espantoso quanta dor
Jesus Cristo levou sobre si. Quantas feridas foram abertas em seu corpo, quanta humilhação ele carregou em seu coração, sendo ele Deus. É espantoso como ele não consumiu a todos e a tudo pelo poder da sua palavra. É espantoso como ele disse ao Pai: seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai é que ele nos salvasse a mim e a você, os eleitos de Deus. Para que hoje nós estivéssemos aqui espantados com tamanho sacrifício. Não para que hoje o sacrifício de Jesus Cristo fosse uma história velha, desgastada, como numa fotografia antiga que vai amarelando e perdendo a nitidez. O sangue de Jesus Cristo, ele deve reavivar a nossa fé e o nosso espanto todos os dias. Todos os dias. Versículo 13 do 52. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será levantado e erguido e muitíssimo exaltado. Jesus, o Deus encarnado, sofreu barbaridades, terríveis castigos. Mas o texto diz que ele seria exaltado, levantado, erguido. O Pai não o deixaria naquela situação de humilhação, de dor. E como hoje nós temos uma imagem cada vez mais desbotada do sangue de Jesus Cristo, nem é mais vermelho o sangue de Cristo. Existe um desejo de ser exaltado no lugar dele. Ninguém sofreu o que ele sofreu, ninguém quer sofrer o que ele sofreu, ninguém é capaz de suportar a dor de Cristo, ninguém quer enfrentar as próprias dores, mesmo que diminutas. É sempre um drama gigantesco. Quando nós sofremos, então nós clamamos: ó Senhor, tem misericórdia de mim, ajuda-me. E quando paramos para analisar, é um espinhozinho insignificante, mas é espantoso o drama daqueles que choram, se debatem e se entregam às chamadas grandes tribulações da alma. E é cada vez maior essa tribulação do servo quando esse se esquece da dor de Jesus Cristo, da humilhação do nosso Mestre. Então fica fácil, não menos espantoso, mas fácil de perceber falsos crentes, porque não pode ser possível que crentes verdadeiros queiram ser exaltados no lugar do servo sofredor. É motivo também de espanto a negação da soberania e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não falo acerca daquelas seitas que, através de heresias terríveis, negam a natureza divina do nosso Salvador. Mas sim, através daquelas pessoas que se dizem servos do Deus verdadeiro, mas abraçam o secularismo, como se fosse o seu Deus, e querem viver uma vida aqui na terra, desconsiderando a vida que Deus preparou para nós ali na cruz do Calvário. E querem agir conforme os desejos dos seus próprios corações, independente do desejo do coração de Jesus Cristo. E o fazem de uma maneira tão descarada, tão aberta, dissimulada, que não se importam com a vontade de Deus, desde que elas se sintam alegres e felizes. Pois elas entendem que a alegria pessoal, a satisfação do indivíduo, o conforto, é mais relevante do que a vontade do Mestre.
O servo sofreu e morreu, mas ele não permaneceu morto, ele foi exaltado, erguido. Ele foi bem-sucedido. O que parecia uma derrota humilhante, na verdade, foi uma vitória aos olhos de Deus. Jesus não foi apenas ressurreto dentre os mortos, mas também teve seu corpo glorificado. Ele ascendeu os céus, está sentado à direita do Pai, possui toda a autoridade, como está escrito lá em Mateus 28. Tudo foi colocado aos seus pés, como vemos em Efésios capítulo 1. E não há ninguém no universo maior do que Jesus. Que grande espanto será para aqueles que hoje não se dobram diante de Jesus e dizem: seja feita a tua vontade. Que grande espanto será para essas pessoas quando forem chamadas diante do trono branco e ali prestarão contas de suas ações. Perceberão, sim, que um só pode ser exaltado, um só senta no trono, é o Senhor Deus, não nenhum de nós. Versículo 15. Existe um outro espanto, o espanto com a mensagem do servo. O texto diz assim: de igual modo ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito, verão, e o que não ouviram, compreenderão. Se o povo ficou boquiaberto de admiração diante da humilhação e exaltação de Jesus, se calará quando ouvir a proclamação dele. Muitas pessoas já foram torturadas, muitas, de formas assim terríveis, desumanas, mas nada se compara o que aconteceu com Jesus Cristo. Pois além da dor física, ele carregou os pecados sobre si. E a mensagem do Evangelho é: Cristo morreu, ressuscitou, e nós viveremos porque Ele viveu. A mensagem do Evangelho é que nós somos culpados, totalmente culpados, pela morte de Jesus Cristo. Quem matou Jesus não foram os soldados romanos, não foram os líderes religiosos do povo de Israel, não foi Pilatos, fomos nós, os pecadores. E agora nós vemos que as pessoas ficam aterrorizadas quando entendem o Evangelho. Esse homem a quem condenaram declarou que todos estavam condenados, a menos que deixassem seus pecados e confiassem nele. É espantoso quando a pessoa ouve o Evangelho. E esse espanto é grande, por quê? Porque existem duas possibilidades quando o Evangelho é pregado. Uma é espantoso. A pessoa ouve e rejeita. Não toca o coração dela. Falei um pouco com os jovens sobre ser impactado por Deus. Não são impactados. É espantoso isso. É espantoso quando uma pessoa ouve palavras iguais às que estou dizendo a vocês nessa manhã. Um Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra, encarnou, tomou a nossa forma, sofreu a nossa dor, carregou os nossos pecados, morreu a nossa morte, ressuscitou, é Senhor da vida e da morte, e fez isso por amor a mim e a você. Como você reage a essa mensagem? Ouve aqui e sai por aqui? A tua vida não é modificada 1 milímetro para a direita nem para a esquerda? O teu coração não se compadece? Não se emociona? Não se alegra?
e se entristece ao mesmo tempo? Não surte efeito? Ou a segunda opção, o evangelho ele causa espanto, pois o sacrifício de Jesus Cristo vai liberar o perdão dos nossos pecados, e nós, pessoas condenadas, depravadas, perdidas, então somos salvos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo, pelas feridas que ele carregou. E por isso nós não podemos ficar indiferentes, parados, complacentes, com uma vida que não condiz com o espanto que deveria produzir essa mensagem. Não, nós nos alegramos no Senhor e fazemos tudo que está ao nosso alcance. E aquilo que está ao nosso alcance, percebemos então, diante da grandeza de Deus, que é pouco, é nada. Então nós clamamos de todo o coração, com sinceridade ao Senhor, e nós falamos a Deus: Senhor, ajuda-me a te servir mais e melhor. Ajuda-me a ter um coração de carne, não de pedra. Molha os meus olhos. Aquece o meu coração. Que a cada dia os servos de Jesus Cristo possam ficar espantados com a palavra de Deus. Pois ali encontram como o amor do Senhor é tão grande e demonstrável na cruz do Calvário. Que o Evangelho seja um instrumento de espanto e admiração e alcance todos os eleitos do Senhor. E que nós soframos nossas dores sem nunca nos compararmos com as dores sofridas pelo Mestre. Pois não apenas seria inadequado, como também seria ridículo. Como também é ridículo agir levianamente diante de tudo isso que foi dito nessa manhã e comer e beber do pão que é o corpo e o sangue de Jesus Cristo, sem antes confessar os pecados, sem antes desejar profundamente uma transformação de vida, sem antes clamar a misericórdia do Senhor. Por isso, nessa manhã, você que está aqui, você é um privilegiado, uma privilegiada, pois participará da mesa daquele que sofreu. E ele sofreu tudo para que você tivesse essa oportunidade. Então não é pouca coisa. Não é. Abaixa a tua cabeça. Fale ao Senhor nessa manhã. Faça uma reflexão sincera, genuína, que não sirva apenas para agora, para a meia hora que virá, mas para que seja aplicada em sua vida. E se espante com o amor de Jesus Cristo, se espante com o poder de Deus na sua vida, se espante com as palavras do Evangelho descritas nas Sagradas Escrituras, e se espante com o que Deus fará na sua vida. Peça perdão, libere perdão, conserte sua vida, seus relacionamentos, renove sua aliança com o Senhor, com o reino, com a igreja. Purifica o teu lábio, a tua mente, a tua casa. Levante-se, coma, beba e seja transformado pelo poder do Espírito Santo. Não apenas agora, mas todos os dias de suas vidas. Para que a dor de Jesus Cristo não seja diminuída aos seus olhos e nem aos olhos daqueles que ainda não conhecem o poder do sangue do Cordeiro. Fale com o Senhor nessa manhã.